Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto e nos últimos 3 ou 4 vídeos nós temos tratado ali de temas um pouco mais espinhosos e mais densos. Então hoje eu gostaria de trazer um assunto mais curto, mais leve e com um tom mais devocional para o meu e para o teu coração, e um assunto não menos importante, porque tem a ver com a vida cristã. E aqui então eu quero lembrar muito rapidamente daquela parábola que Jesus conta ali no Evangelho de Mateus, capítulo 21, quando ele fala da história de um pai que tinha 2 filhos, e ele chama ali o primeiro filho e pede para o filho ir para a vinha, e ele fala para o seu pai sim, mas depois se arrepende e acaba não indo. E para o segundo filho, o pai pede a mesma coisa e o filho fala não. E logo depois ele se arrepende e vai para a vinha, fazendo ali a vontade do seu pai, cumprindo a ordem do seu pai. E eu estava pensando e aplicando esta parábola à nossa vida cristã, pensando que muitas vezes nós nos esquecemos ou abandonamos aquele sim que nós falamos para Deus há alguns anos atrás, quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus. Aquele momento da conversão, aquele momento de encontro com Cristo, que na verdade é Cristo quem nos encontra, e nós, pela ação do Espírito Santo, entendemos o seu Evangelho. Nós dizemos ali sim para Jesus, e junto com aquele sim vem uma série de compromissos que, ainda que nós não entendamos completamente naquele momento, ao longo da jornada nós vamos nos dando conta de quão diferente deve ser a nossa vida daquele momento em diante. Buscando então transformação da nossa mente, buscando através do conhecimento da palavra, a santificação, por meio da ação benfazeja do Espírito Santo no nosso coração, que faz morada em nós a partir de então. Então aquele sim que falamos lá atrás muitas vezes acaba sendo esquecido e demonstrado pela vida que levamos de uma forma talvez frouxa, relapsa, esquecida, descomprometida, alienada muitas vezes, e nós vamos perdendo ali a capacidade de perceber aquele compromisso que firmamos com Jesus de dizer sim para Ele. Então eu gostaria aqui de apenas relembrar aqui para mim e para cada um de vocês que um dia falou sim para Jesus, aceitando a Jesus como o Senhor pessoal, o Salvador pessoal, que continue a falando esse sim, a dizendo esse sim por meio de uma vida mais séria com o Senhor Jesus. Que nós tenhamos o cuidado de não permitir que a nossa vida se transforme numa vida de religiosidade, a uma vida onde nós cumprimos ali os rituais religiosos, indo para a nossa igreja dominicalmente, participando daquele momento de culto coletivo, mas de uma forma apática, vazia, porque na verdade durante a semana o nosso sim a Jesus foi negado pela maneira como vivemos. Então aqui uma palavra de alerta, uma palavra de encorajamento, para que a gente a cada dia reflita a nossa vida e verifique ali se o nosso sim, dito lá atrás, continua sendo um sim pela maneira séria com que nós levamos o Evangelho. Isto não é para que nós venhamos a ter o merecimento, conquistar o merecimento ou ganhar os méritos para a vida eterna. Mas é o contrário, é porque Cristo já nos deu a vida eterna, o perdão, uma promessa de transformação,
de santificação. Então devemos viver de uma maneira que faça jus, e como Paulo fala ali, que nós devemos viver de uma forma digna daqueles que estão chamados filhos de Deus. Então aqui essa palavra de alerta, essa palavra de encorajamento, essa palavra aqui de motivação para que cada um de vocês, de mim também, possamos continuar falando esse sim para Jesus. Lembrando que o ato da conversão é um ato pontual na nossa história, aconteceu lá no passado, para alguns 1 ano ou 5 anos para outros, 10 anos, 20 anos. Porém, a partir daquele momento, há uma segunda etapa e mais extensa para manter aquele compromisso, que é a jornada cristã que nós então começamos naquele dia. E que nessa jornada você seja vitorioso, você seja constante e continue a dizer o seu sim para o Senhor Jesus. Então, que Deus possa te abençoar. Um forte abraço e até o próximo devocional.